Graça e paz, meus irmãos da Igreja Batista, queridos e amados irmãos, a quem estou dirigindo esse vídeo nos nossos estudos sobre o Evangelho em Romanos, aos domingos pela manhã. Começamos presencialmente e estamos agora concluindo ao vivo pela internet esse estudo. E graça e paz também a você que me acompanha pelo YouTube. Depois que eu gravo esse vídeo ao vivo, eu tenho enviado ele para o YouTube e já tenho um bom número de seguidores que me seguem, que acompanham, e meu desejo é que Deus abençoe a sua vida e nesse estudo fale ao seu coração sobre a justiça de Deus, porque no último domingo nós concluímos Romanos capítulo número 1, versículos 16, que diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Este versículo nós concluímos em 3 estudos, e os estudos estão todos disponíveis no meu canal do YouTube, caso você não tenha assistido e queira acompanhar desde o versículo 1 da Epístola aos Romanos. Temos também lá um estudo completo de Hebreus e temos outros vídeos também. São mais de 100 vídeos já no total no canal do YouTube, agora nesse mês de julho do ano de 2020. Hoje vamos estudar o versículo, ou pelo menos começar a estudar, o versículo número 17 do capítulo 1 de Romanos. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Você já ouviu falar de Martinho Lutero? É muito difícil um cristão que não tenha ouvido falar de Martinho Lutero. Ele foi o reformador de maior importância no século XVI, devido a ter sido aquele que lutou de frente contra a Igreja Católica Apostólica Romana, que detinha o poder da fé na Europa em seu tempo, e acabou se colocando contra o sistema quase que total da Igreja Católica, e isso gerou um movimento qual nós chamamos de Reforma Protestante. Bem, por que eu comecei falando sobre Martinho Lutero nesse estudo de Romanos capítulo 1, versículo 17? Porque este versículo mudou a vida de Martinho Lutero. E essa mudança, ela é interessante porque o problema que ele passava, muitos cristãos passam hoje também. Aquele problema de viver uma vida cristã, mas não viver na sua totalidade. Tentar se justificar por meios diferentes da justificação bíblica. E assim, ao invés de viver a liberdade do Espírito Santo, vive amarrado à lei, às observâncias, às obras, e não vive uma vida cristã feliz, que é aquilo que o Senhor Jesus quis nos dar. Uma vida feliz, uma vida de bem-aventuranças. Então é sempre interessante nos lembrar que Martinho Lutero, ele sentiu a sua janela se abrir para o horizonte quando ele leu: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Primeiramente, é importante destacar que Martinho Lutero, ele era uma pessoa verdadeiramente comprometida com Deus. Ele queria servir a Deus. Ele queria realmente ser aprovado por Deus. Mas ele tentava tudo isso da forma como ele aprendeu da religião no seu tempo. O que ele tinha que fazer para isso, o que ele precisava, enfim, tudo o que ele precisava, o que ele queria, o que ele, né? E isso não estava funcionando. Quantas e quantas vezes, quando pecava, ele tentava resolver o problema se martirizando, se chicoteando, fazendo penitências, longas orações, longos jejuns,
Quantas e quantas vezes Martinho Lutero tentou resolver o problema do seu pecado com aquilo que a religião o ensinou a fazer, e não funcionou. Então ele era uma pessoa que não teria importância nenhuma para a história da igreja se ele continuasse vivendo assim. Ele seria mais um que viveria sendo sincero, sendo uma pessoa sincera para com Deus, realmente desejoso de fazer a vontade de Deus, realmente desejoso de ser aprovado por Deus, só que mais um. Hoje, na verdade, existem poucas pessoas assim, realmente interessadas em agradar a Deus, realmente interessadas em Deus, mas de uma forma ignorante. Nós vemos muitas pessoas hoje encherem os templos e interessados no que Deus vai dar, interessados no que querem de Deus e não em Deus. Não era o caso de Martinho Lutero. Ele era interessado realmente em Deus. O seu interesse era realmente o Deus Criador. Mas ele fazia tudo da forma errada. Ele fazia tudo como a religião ensinou. O que ele tinha de fazer. O que ele não podia errar. Ele não podia pecar. E nós vamos ver logo mais que foi exatamente aí que começou o erro de Adão e Eva. Então Martinho Lutero, ele caminhou no erro de Adão e Eva. O erro da religião. Se nós formos analisar, a religião começou no Jardim do Éden. E Martinho Lutero, ele caminhou por aí. E é por aí que muitos têm caminhado hoje ainda. E por isso mesmo, exatamente por essa razão, não tem paz, não tem alegria. Vive apenas uma vida de um religioso. Vamos começar analisando esta expressão, visto que há justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? Eu tenho tentado trazer nesse estudo sempre o significado a partir do original bíblico, ou a partir do grego koiné, que é onde o texto foi escrito. A Epístola aos Romanos, ela foi escrita em grego e enviada a um império latino, que era o Império Romano. Um império que tinha a sua língua, a língua latina, mas que respeitava demais, gostava muito do grego, tanto é que os selos oficiais eram todos enviados em grego para os governadores. E Paulo escreve em grego uma epístola dirigida a uma cidade de um império latino. Então o Novo Testamento, em especial Romanos, foi escrito em grego. Nós precisamos compreender o significado das palavras aqui escritas em grego. Porque em português, justiça de Deus, eu não sei se nós vamos conseguir chegar a algum lugar. Eu não sei se no Brasil nós vamos conseguir chegar a algum lugar analisando justiça no nosso dicionário. Porque se nós formos olhar o cenário que está aí no nosso campo político, se nós formos observar o cenário da justiça que nós temos vivida e tentar atribuir isso à justiça de Deus, eu acho que nós vamos mais ou menos caminhar pela situação de dizer para um filho que Deus é amor, que Deus é pai, e ele tem um péssimo pai e ele fala, credo, Deus é pai, então Deus é igual ao meu pai. Então, quer dizer, eu acho que se nós formos observar no português, nós vamos ter mais ou menos isso. Nós vamos ter uma semelhança aí que não vai ser muito interessante. Então nós vamos analisar a partir do original grego, onde a palavra foi escrita. Lembrando sempre que nós estamos ao vivo. Você pode e deve, quando achar importante, fazer aí algum comentário sobre o que nós estamos falando. E se você tiver alguma dúvida, também você pode me enviar. No YouTube, eu sempre recebo comentários ou mesmo perguntas acerca do que eu tenho tratado no estudo. Então, você que me assiste pelo YouTube, sinta-se à vontade também para não somente perguntar, mas também comentar acerca do que nós estamos falando, porque durante os meus anos de ministério eu aprendi muito com as réplicas, ou até mesmo as tréplicas, os comentários.
Eles, durante os meus anos de ministério, a maior parte foi presencial, o ensino na igreja realmente. Os comentários dos irmãos geralmente nortearam o meu estudo. Então eu continuo contando aí com a sua assistência. Ela acaba sendo benéfica para todos nós. Justiça de Deus. Essa palavra justiça vem do grego dikaiosune, que significa condição aceitável para Deus. Doutrina que trata como um homem pode se apresentar aprovado diante de Deus. No blog, eu tenho colocado esse vídeo posteriormente no YouTube e na descrição eu tenho colocado o link do blog, onde você tem acesso a essas palavras e esses comentários que eu estou fazendo aqui durante a transmissão do vídeo. Condição aceitável para Deus, isso é a justiça de Deus. Doutrina que trata como um homem que pode se apresentar aprovado diante de Deus. Então vamos entender uma coisa aqui. Deus criou o ser humano, vamos pensar em Adão, vamos pensar em Eva. Eles não precisavam se preocupar em como eles iriam se apresentar a Deus. Deus vinha todos os dias, na viração do dia, se apresentava às suas criaturas e as suas criaturas se apresentavam ao seu Criador. Não havia necessidade de nenhum cenário, não havia necessidade de nada para isso. Eles se apresentavam como eles foram criados, nus, não tinha vergonha nenhuma disso. E Deus se apresentava para eles e eles batiam um papo com Deus. Eu fico imaginando no trabalho de Adão, colocando o nome aos animais. E eu não sei, posso estar meio louco com isso daqui, mas eu acho que Deus se divertia com Adão em alguns momentos, assim como eu me divirto com meus filhos. Eu acho que de vez em quando Deus se divertia com Adão. Quando, por exemplo, Deus poderia ter colocado o nome a todos os animais, não poderia? Mas Deus colocou para Adão essa tarefa. Então eu fico imaginando no final do dia, Deus conversando com Adão. E Adão, como é que foi o dia hoje? Quais animais que você já deu nome aí? Ah, hoje eu dei nome pro leão. Leão? Por que você deu nome a esse nome? E aí Adão explicando o porquê que deu esse nome. Eu acho que de vez em quando Adão e Deus, eles riam ali de algumas coisas. Era uma verdadeira relação de pai e filho. Era uma verdadeira. E nós não temos dificuldade nenhuma de nós entendermos isso. Sabe por quê? Porque Deus colocou em nós um pouco de si. A criação de Deus traz um pouco de si. Então, quando você se diverte com o seu filho, quando você sente prazer na sua relação com o seu filho, o quanto é gostoso ver o seu filho crescendo com você, as pequenas coisinhas que ele faz que te alegra, e depois ele vai crescendo, chega à adolescência, muda o comportamento, mas ainda existe aquela intimidade. Quando você sabe o que é esse sentimento, tanto de pai quanto de mãe, você consegue imaginar o que seja o sentimento de Deus para com os seus filhos, para com as suas criaturas. Então embora seja apenas a minha forma de pensar, eu não imagino que fosse diferente disso que eu disse em relação a Deus e a Adão, assim como também Eva não. Porém, o que acontece? Veio o pecado. E com o pecado, o distanciamento. E nós já vamos analisar o primeiro distanciamento de Adão para com Deus. Então agora, que a criação que estava ali ao lado de Deus se separa, a pergunta é como que faz de novo para se reaproximar? Não é tão simples assim, porque Deus é santo e não tem comunhão com o pecado. Então não pode simplesmente o homem sem pecado se distanciar de Deus e quando resolve, voltar de novo. Até mesmo porque o pecado ele tem uma característica. Quando o filho se separa, o pecado ele quer que ele vá cada vez mais para longe. E quanto mais para longe ele vá, mais para baixo. O que nós chamamos de fundo do fosso. Não é nem do poço, porque poço tem água no fundo, né? É fundo do fosso realmente. Afundar. O pecado não quer que Satanás não quer que o ser humano volte-se para Deus.
Ele quer que ele vá cada vez mais para longe. Então, se não houver uma atração para que esse ser humano volte, e quando volte, possa se apresentar diante de Deus, diante da forma como Deus permite essa reaproximação, então nós não teríamos mais uma reaproximação. E ficaria Deus eternamente nos céus e o homem eternamente distante dele. A justiça de Deus de que o apóstolo Paulo fala então, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, é a forma como Deus vai permitir essa reaproximação. Ou seja, Deus atraiu, o ser humano está voltando e existe a forma como ele pode, voltando, se aproximar. Ou se reapresentar, para voltar à comunhão. É a justiça de Deus, a condição aceitável, como um homem pode se apresentar novamente aprovado por Deus. Para isso nós precisamos comparar Gênesis capítulo 3, versículo 7 e Gênesis capítulo 3, versículo 21. Deixe aberto aí se você quiser acompanhar na Bíblia e eu vou fazer a leitura aqui. Gênesis capítulo 3, versículo 7, nós lemos assim: Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Presta atenção. Adão e Eva, eles agora que pecaram, tinham um problema. E se você não tem problema nenhum, então você não sabe como que eles se sentiram. Mas se você é como eu e de vez em quando tem problema, então vocês sabem como eles se sentiram. Sabe esses problemas que nos afligem, que tiram um pouco a nossa paz, tiram um pouco a nossa alegria, que nos desmontam de vez em quando o nosso mundo e nos faz temer o amanhã? Sabe isso? Nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, muitas pessoas estão assim, temerosas do amanhã, sem saber o que será. Adão e Eva estavam temerosos, não sabiam o que seriam, o que iria acontecer. E a nudez deles foi um problema muito grande. Eles não podiam jamais continuar com aquela nudez. Antes ela não era um problema, agora ela era. E problema tem que ser resolvido. Ser humano é especialista em resolver problemas. Eles precisavam resolver o problema. Só que eles não perguntaram para Deus como que eles deveriam resolver esse problema. Eles não foram para o seu pai e perguntaram: como que eu faço para resolver esse problema? Isso eles não fizeram. Isso não. Então aqui nós já vemos o primeiro problema, um dos primeiros problemas que o pecado causou, chamado autonomia. E isso nós conseguimos imaginar o quanto ofende a Deus. Pare e pense. Você tem um filhinho aí de, digamos assim, 7 anos. Até agora, tudo o que aconteceu, ele perguntou para você. Ele estava com dor de cabeça, ele chegava e te perguntava, falava: tô com dor de cabeça, mamãe, tô com dor de cabeça, papai. Ele queria comprar alguma coisa, ele precisava de alguma coisa, tudo ele chegava em você e ele te explicava, ele falava e esperava que você fosse o herói, a heroína dele. Chega um tempo em que ele já começa a não te consultar mais para os problemas dele. Ele começa a fazer as coisas do jeito que ele quiser fazer. Ele acha que ele pode ir a hora que ele quiser, que ele pode voltar a hora que ele quiser. Ele te fala se ele quiser, se ele não quiser te falar, ele não fala. Se ele quiser dormir fora, ele dorme fora. Se ele quiser dormir em casa, ele dorme em casa. Se ele quiser ficar um mês fora, ele fica um mês fora. Ele não tem mais que te dar satisfação. Pergunto, você ficaria feliz com isso? De ver uma mudança radical na vida do seu filho e não desejar mais te dar satisfação sobre os atos, as atitudes, as decisões dele? Você não ficaria feliz, eu não ficaria feliz como pai, ninguém ficaria feliz como mãe assim. Como que vocês acham que Deus se sentiu então com Adão? Com Adão resolvendo o problema dele do jeito dele. Ele foi, encontrou uma árvore, a figueira, com umas folhas propícias pelo tamanho,
para fazer ali uma espécie de uma saia, e ele fez então ali a sua veste e resolveu o seu problema, o problema da sua esposa. Mas ele não perguntou para Deus se aquela era a forma como ele deveria cobrir a sua culpa, cobrir a sua vergonha, cobrir a sua nudez. Ele não perguntou. E de fato, Deus não aprovou aquela forma. Veja Gênesis capítulo 3, versículo 21. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Bem, nós sabemos que Deus fez isso porque Deus é muito amoroso. Entenda o cenário. Deus está vendo duas pessoas, duas criaturas suas, os primeiros que ele criou. O do barro, a mulher que ele fez de sua costela. Do pó da terra Deus fez Adão. Do nada. Até porque toda a matéria da qual foi feita foi Deus quem criou. Adão era um pouco de Deus. Eva era um pouco de Deus. E trazia dentro de si essa imagem divina. Então, por isso que a criação deles para Deus foi excelente. Quando Deus, não sei se você já prestou atenção, em todo o relato da criação, tudo que Deus fez é bom. Mas quando se trata do ser humano, há um acréscimo aqui. Não é somente bom, o superlativo vem acompanhar. É muito bom. E quando eu comecei a fazer hebraico, eu não caminhei no hebraico, a minha professora disse que o termo ali não deveria nem ser muito bom, deveria ser excelente. É realmente tentando chegar ao ápice da criação, à coroa da criação. O melhor da criação de Deus foi o ser humano. Então, Deus estava muito feliz com quem ele criou. Mas quem ele criou decidiu se afastar. Deu ouvidos a Satanás. Na tentação do capítulo 3 de Gênesis, a serpente se aparece ali como um instrumento maligno e conversa e deturpa e empurra o ser humano para o pecado. São aquelas vozes que nos afastam da voz de Deus, são aquelas vozes que nos tentam levar para um caminho de pecado, um caminho longe da palavra de Deus, e eles deram ouvido e sucumbiram. Quando eles pecaram, eles já não estão mais em comunhão com Deus. E Deus não está se comportando como quem não está nem aí. Muito pelo contrário, Deus está se comportando como um pai que não está feliz com isso. E está tentando prover para estes filhos rebeldes salvação. Está tentando prover para esses filhos rebeldes um retorno seguro. Um caminho de volta à casa do Pai. É assim que Deus me ama, é assim que Deus ama você. Com um amor verdadeiro. E não existe no universo um amor igual a esse. É o verdadeiro amor. É o amor que não precisa de nada em troca. É o amor que se satisfaz por si mesmo. É o amor pleno e completo. Mas é um amor que não quer ficar vazio. Não quer deixar de continuar vivendo nessa relação de amor. É o abraço do Pai que ele não quer deixar de dar. Então Deus, percebendo que a única forma de voltar seria por meio do derramamento da vida, porque sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados, Deus sacrifica um animal que não fez nada de errado, que não pecou, que não tem culpa, e providencia pele, um casaco, para o culpado e para a culpada. Providencia para eles proteção que vem mediante o sangue, somente tipificando, apontando para a futura e definitiva proteção que seria por meio de um sangue puro e sem defeito. O sangue dos animais, o autor aos Hebreus tratou tanto sobre isso, e no meu canal do YouTube eu tenho um estudo completo sobre a Epístola aos Hebreus.
O sangue dos animais jamais resolveria definitivamente o problema. Ele era uma expiação temporária. Mas o sangue do verdadeiro Cordeiro, Senhor Jesus, ele ofereceria uma proteção completa e definitiva e não haveria necessidade de derramamento de nenhum outro sangue. Por meio do derramamento do sangue dele, nós teríamos uma reaproximação completa e definitiva de Deus. Então Deus derrama o sangue de um animal inocente que se prontifica, que se entrega, ou seja, nós vemos lá no Jardim do Éden, da criação, a natureza sendo mais submissa a Deus do que o ser humano. Porque enquanto o ser humano se afasta, enquanto o ser humano corre e tenta resolver os seus problemas sozinhos, sendo autônomo de Deus, deixando Deus para lá, o animal está se oferecendo ao seu Criador, para que o seu Criador restaure a criação, restaure a culpa e o sofrimento de seus filhos. Nós vemos a natureza mais submissa a Deus lá no Jardim do Éden do que o próprio ser humano. E hoje, passado tantos e tantos anos, nós ainda vemos a natureza mais submissa a Deus do que o ser humano. Porque quanto mais o tempo passa, mais o ser humano se torna egoísta, egocêntrico, voltado para si, e os animais nascem, vivem, crescem adorando ao seu Salvador. Então nós vemos uma continuidade do plano de Deus na natureza em maior conformidade com a criação do que o próprio ser humano. O ser humano tem realmente a tendência de ser injusto, ingrato para com Deus, não permitindo que Deus restaure a sua vida e a sua felicidade. Deus não aceitou de forma nenhuma o intento de Adão, mas porque ele queria uma reaproximação acompanhada do perdão. Porque Deus é santo. Ele não tem comunhão com o pecador. Mas mesmo sendo santo e não tendo comunhão com o pecador, ele deseja que o ser humano volte arrependido. Peça perdão. Seja coberto pelo sacrifício de alguém que nunca foi injusto, que nunca foi desobediente, que nunca deixou o caminho de Deus. E esse alguém é o Senhor Jesus. Se Adão viveu em desobediência, o Senhor Jesus viveu em obediência. Se Adão viveu a injustiça, o Senhor Jesus viveu a justiça. E nós temos tanto a falar sobre isso ainda na Epístola aos Romanos. Então, quando o ser humano volta para o Pai, a justiça de Cristo o cobre. E com isso, então, ele pode ser perdoado. Porque se ele pecou, Jesus garante o perdão ao pecador. Essa é a justiça de Deus, de que o apóstolo Paulo trata aqui em Romanos capítulo 1, versículo 17. E de nenhuma outra forma o ser humano pode se apresentar diante de Deus. Se não for por meio de Jesus Cristo, todas as nossas tentativas, elas não passam de coisas que Deus se desagrada, colocando da melhor forma possível. Deus se desagrada, não aceita jamais. Deus não aceita as folhas de figueira, mas Ele aceita a veste que Ele providenciou. Nessa mesma analogia, Deus não aceita boas obras, presentes, uma fé interesseira, o salário inteiro para a igreja. Deus não aceita nada disso. Nada disso. Mas Deus aceita a veste que Ele providenciou, que é o seu Filho, Jesus Cristo. Qual foi o erro de Adão e Eva? Qual foi? Independente. Uma vida independente. Separados de Deus. Eles se separaram. Eles deixaram, o pecado fez com que eles deixassem a Deus. A promessa de que quando seus olhos se abrissem, eles conheceriam. É até importante nós lermos novamente essa mentira que Satanás contou a eles, em Gênesis 3.
Olha a leitura. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, olha aqui, hein? Como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. A tentação maligna consistiu em fazer com que o ser humano fosse como Deus e conhecesse tudo que Deus conhecia que eles não conheciam. Só que esse conhecimento que veio como fruto do pecado fez com que eles se tornassem independentes, separados de Deus. Todos os problemas pessoais e sociais derivam daqui. Todos, sem exceção. Se o ser humano não fosse independente de Deus e não fosse separado de Deus, ele viveria exatamente o que Deus quer que ele viva. E assim ele amaria ao seu semelhante, acabaria a fome no mundo, porque um cuidaria do outro, ninguém tendo algo permitiria que o outro não tivesse. Quem tem a capacidade de recolher recursos, como os impostos, jamais utilizaria mal esse dinheiro, pensaria primeiro na vida, primeiro no ser humano, para depois pensar em pontes, pensar em espaço, em qualquer coisa. Eu digo de bilhões, trilhões que são gastos para pesquisas científicas e o ser humano sempre vivendo uma vida miserável. Eu não estou dizendo aqui que a ciência não é boa e que não se deve investir. Mas primeiro vem a vida e depois vem a ciência. Depois vem outras coisas. Se o ser humano não vivesse uma vida independente e separada de Deus, todos os problemas pessoais e sociais se resolveriam. Pessoais porque cada um se consertaria diante de Deus e encontraria a verdadeira felicidade no seu Criador. E sociais porque um pensaria no outro. Então, esse distanciamento de Adão e de Eva de Deus começou, de certa forma, a mostrar o distanciamento de um para com o outro. Eu me distancio de Deus, assim eu me distancio de você. Eu me distancio do próximo. Todos os problemas sociais e pessoais derivam desse afastamento de Deus, dessa vida independente, dessa separação. Temos uma pergunta ou comentário? Temos comentários do Décio. Primeiro ele falou que queria ter visto essa conversa de Adão com Deus quando deu nome ao leão. Aí ele comentou agora de Gênesis 3,15, né, na questão do Adão, disse que atendeu a voz da mulher e comeste da árvore. E o Sérgio Adesir também comentou. Pastor, muito impactante o termo autonomia, com base em Gênesis 3:7 e 21. O mundo nos leva a sermos autônomos, ou seja, fazer as coisas sem consultar a Deus. Com isso, o homem, quando acerta, enche o seu ego, mas quando não dá certo algo, além de não recorrer a Deus, ainda o culpa. Irmão Sérgio, eu concordo plenamente com você. É exatamente isso que o mundo faz. O mundo empurra-nos para distante de Deus, assim como Adão e Eva se empurraram a si mesmos para distante de Deus. Não precisamos de Deus mais. Agora nós resolvemos os nossos problemas sozinhos. Somos inteligentes, somos conhecedores do bem e do mal, somos como Deus, nós nos resolvemos. Tá? Tudo surgiu dali, como eu disse. Mas seu comentário é muito importante. Porque o ser humano, ele tem essa pressão para ser autônomo, para não consultar a Deus, de tal forma que se na empresa você disser que você vai dobrar o seu joelho no seu tempinho e vai orar a Deus, vão rir de você. Se uma empresa estiver passando por dificuldades e alguém te perguntar o que fazer, você falar, eu vou lá dobrar os meus joelhos, vou conversar com Deus, já te demitem na hora. Ele viu nós passando problema e ele quer conversar com Deus. Então realmente a pressão é enorme para que se seja autônomo, para que se tome as decisões por conta própria.
para que se compre aquilo que se quer comprar sem consultar a Deus, para que se faça aquilo que se quer fazer sem consultar a Deus, para que se tome as decisões que se quer tomar sem consultar a Deus, mas quando dá tudo certo, aí eu sou o cara, eu sou o tal, olha. E quando dá tudo errado, não é a mim que me culpo. Quando dá tudo errado, eu culpo a Deus. Não foi exatamente o que aconteceu no jardim? Quando Deus conversou com Adão, Adão pegou e falou, não fui eu, é a mulher. Quando Deus foi conversar com a mulher, não, é a serpente. Então, essa questão de começar a empurrar um para o outro, eu não tenho culpa, a culpa é dele, eu não tenho culpa, a culpa é dela, já começou também lá no Jardim do Éden. Tudo fruto dessa independência e separação de Deus. Eu também, meu irmão Décio, eu gostaria de ter visto essa conversa. É claro que é só uma suposição aqui da minha mente, mas como eu gostaria realmente de ter detalhes do quanto era divertido a vida no jardim entre o Criador e a criação. Eu não tenho dúvidas de que a vida lá era muito divertida, e eu acho que uma diversão tão santa e perfeita como aquela não houve mais depois da queda do ser humano. O relacionamento com Deus é um relacionamento de amor derivado da fé nele. Adão deveria ter confiado no amor e perdão de Deus e jamais ter tentado resolver o seu problema sozinho. Isso é o que Adão deveria tentar ter feito. Isso é o que Eva deveria ter tentado feito. Deveria ter confiado no amor e no perdão de Deus. Porém, por que não fizeram? Essa pergunta tem que ser respondida. Por que não fizeram? Não fizeram por uma única razão. O ser humano, seduzido e tentado pelo pecado, ele não quer Deus mais. Satanás conseguiu o que ele queria. Pelo menos por um bom tempo. Até o Senhor Jesus vir ao mundo. Ele triunfou por meio do pecado. E a morte é a coroa do pecado. O que Satanás tentou fazer no passado, do qual nós não temos muitas informações? Ele tentou sentar no trono de Deus, tentou tomar o trono de Deus. Nós temos informações poucas nas Escrituras sobre isso que nos leva a pensar que foi isso que aconteceu. Ele acabou fazendo uma rebelião nos céus para tentar tomar o exército de Cristo, o exército do Deus vivo, para si. E é por isso que temos uma legião de demônios. São anjos que no passado se rebelaram contra Deus. Não podendo tocar em Deus, não podendo tocar em Cristo, ele tocou na criação. Ele tocou no ser humano. E induziu-o a fazer aquilo que ele tentou fazer no passado. Que ele tentou não, que ele fez no passado. E acabou que o ser humano fez a mesma coisa, quis ser como Deus. Quando essa tentativa entra no coração humano, ele jamais vai se voltar para Deus. Ele jamais vai confiar em Deus. Ele jamais vai desejar o amor de Deus. Se Deus não o atrair com o seu bendito amor, com o seu amor maravilhoso, se Deus não seduzir e não mostrá-lo, eu estou aqui ainda, sou seu pai, eu te amo. Se Deus não fizer isso por meio do seu Espírito, ele vai cada vez mais para longe. Ele é como o filho que colocou a mochila nas costas e vai conhecer o mundo. Mais uma vez, ele é como o filho pródigo, que nós falamos um pouquinho sobre isso no estudo passado. Ele vai para longe de Deus. E o filho pródigo, quando esteve lá na pior e se lembrou da casa do seu pai, é o que Deus faz nos momentos difíceis da nossa vida, nos momentos em que se revela o resultado da nossa independência, que se revela o resultado da nossa rebeldia. Deus faz com que o seu Espírito coloque no nosso coração saudade, remorso. Na verdade não é remorso, é arrependimento, porque remorso e arrependimento são coisas bem distintas. O arrependimento conduz à vida, o remorso é um sinônimo de morte. Arrependimento é realmente mudar a mente, como nós vimos no estudo passado, e voltar ao caminho certo. Remorso é ficar se martirizando pelas coisas erradas que fez. Poxa vida, meu pai morreu, minha mãe morreu, eu não amei meu pai, eu não amei minha mãe. E quanto mais pensa naquilo, pior fica. Aí vai para as drogas, vai para a bebida, porque isso é remorso. Não se arrependeu.
não voltou atrás, só está ali na mente trabalhando essas questões e se martirizando, se machucando por isso. Então Deus faz com que o seu Espírito coloque arrependimento no nosso coração, nos faça sentir saudades da vida com o Pai, da vida com Deus, para que então nós possamos fazer aquilo que Deus quer, voltar e pedir perdão e ter confiança do perdão. E essa confiança vem que Jesus Cristo derramou o seu sangue para nos perdoar os nossos pecados. É isso que Deus quer desse ser humano que se afasta, quer que ele volte. Adão e Eva deveriam ter confiado no amor, deveriam ter confiado em Deus, mas o pecado não permite isso. Assim como hoje, tantas pessoas estão longe de Deus. E se não ouvirem esse amor dele, vão continuar cada vez mais longe. Mas Deus fala para você e para mim hoje: volte, porque o que eu mais tenho é amor. Deus é amor e justiça, mas só vai revelar a sua justiça para quem negar o seu amor. E olha, a justiça de Deus final, ela é terrível, mas a boa notícia é que é somente para quem negar o amor. Não haverá justiça no sentido de condenação. Só haverá justiça no sentido de reaproximação, de trazer de volta, de tornar aceitável para quem crer no seu Filho. Quem crê em mim passou da morte para a vida, disse o nosso Senhor. E nós podemos confiar nisso, porque Ele é verdadeiro, Ele não mente, tudo que Ele fala é verdade. E por que Adão então agiu assim? Porque estava seduzido pelo pecado, Adão e Eva. Então a serpente disse à mulher, Gênesis capítulo 3, versículos 4 e 5, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então, seduzidos pelo pecado, eles se distanciaram de Deus. E essa tem sido a síndrome da humanidade, o distanciamento de Deus, a sedução pelo pecado. Ao invés de se voltar para a palavra de Deus e se arrepender, mudar a forma de pensar, o ser humano tem caminhado pelo caminho da sedução, a sedução do pecado, a sedução da vaidade, a sedução de Satanás. E aí fica, de um lado, Deus querendo o seu retorno, e de outro, ele idealizado com essa vida sem propósito, que não traz felicidade. Deus quer o retorno. A justiça de Deus provém esse retorno. Garante esse retorno com segurança e com paz. Mas muitos preferem a sedução do engano do que a revelação da verdade. A religião, com frequência, segue pelo caminho de tentar corrigir a moralidade humana para que então o ser humano se conserte com Deus. Porém, por vias da conduta humana, fazer, ser. A religião surgiu no Jardim do Éden. Ali surgiu a religião. Adão foi o primeiro religioso. Eva foi a primeira religiosa. Com o problema, eles decidiram o que fazer. Já sabemos o que nós temos que ser, já sabemos o que nós temos que fazer, e fizeram. A nudez está me incomodando, eu vou fazer uma roupa. A religião faz isso. A religião diz como deve ser a sua veste, a religião diz como deve ser o seu comportamento, a religião diz como deve ser as suas palavras, a religião diz como deve ser as suas condutas, a religião diz como deve ser tudo, só não diz como você tem que fazer. Você tem que fazer e pronto, não importa como, você tem que fazer. A única coisa que a religião não sabe, ou você sabe, não ensina, é que somente Jesus Cristo vivendo na nossa vida nos leva a todas essas coisas que eu falei que são verdadeiras, são verdade. O cristão não pode se vestir de forma incorreta, não pode falar de forma incorreta, não pode pensar de forma incorreta, não pode agir de forma incorreta, não pode se comportar de forma incorreta. Realmente, mas é a vida de Cristo que nos leva com prazer a viver assim, se torna até o nosso estilo de vida.
A religião é o contrário. A religião, ela somente fala, ó, você tem que fazer. E geralmente quem fala que tem que fazer, ele mesmo não faz. Mas não importa. Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. É o imperativo da religião. Você já deve ter ouvido essa expressão muitas vezes, né? Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Essa é a ordem da religião. E a religião surgiu lá no Jardim do Éden. A religião, nesse sentido, porque religião no latim quer dizer religar com Deus, então o termo em si é bom. Mas a aplicação da religião, ou a forma como ela é conhecida, levou o meu querido pastor Glênio, de quem eu fui membro durante muitos anos, fui membro da Igreja Batista, onde ele é pastor, a escrever um livro, Religião, a Bandeira do Inferno. Foi isso que ele, um título de um livro dele, Religião, a Bandeira do Inferno. Porque realmente a religião, no sentido em que nós conhecemos, ela só leva o ser humano para longe de Deus e não para se religar, não para se reaproximar, e sim para viver uma vida autônoma, uma vida vazia, uma vida desligada e afastada. Exatamente o que fez Adão e Eva. O Décio fez um comentário. O homem é especialista em resolver problemas, mas também é especialista em arrumar desculpa. Uma missionária dizia: o pecado é doce e gostoso no começo, mas logo depois fica um amargo muito grande. Concordo, meu irmão Décio. Deus abençoe você, nossa irmã Silene aí em Guaratuba. Deus abençoe ricamente a vida de vocês. O ser humano realmente é especialista em arrumar problema e mais especialista ainda em arrumar desculpas. E a grande verdade é o que você, lembrando o que a missionária falou, né? Exatamente isso. O pecado ele pode ser uma maravilha, né? Quando está na boca, doce como mel, mas quando desce ao ventre, isso é um provérbio na verdade, aí ele mostra a realidade do seu fato. A vida no pecado só trará consequências sérias. E não adianta depois culpar esse, aquele, e aí o que é pior, ele, como comentou nosso irmão Sérgio, né? Culpar a Deus. Todos nós somos culpados individualmente pelos nossos atos. Eu vou dar um exemplo. Pare e pensa em um pai que errou continuamente com um filho. Pare e pensa nesse caso. Então esse filho depois cresce e aí começa a viver uma vida totalmente torta, sempre culpando o pai. Ah, porque meu pai me molestou quando eu era criança, porque meu pai isso, meu pai aquilo, aquele outro. E ele vive a vida inteira errando por causa do pai, jogando a culpa no pai. Para e pensa quando esse filho morrer e chegar na presença de Deus e continuar a ladainha, ou tentar continuar a ladainha que viveu na terra. É porque meu pai... Aí Deus, para. Tá vendo a fila? Seu pai tá lá. Já já eu converso com ele. Agora é eu e você. E aí? Aí ele não vai poder falar do pai mais. Aí ele não, o pai dele vai ser julgado pelos erros que cometeu. Sim. Deus é justo, nada passa na justiça divina. Se nós não formos cobertos pelo perdão que está em Cristo, ai de nós. Aí o ai de Mateus 23, que aconteceu algumas vezes, vai se aplicar a nós. Ai de vós. Mas o sangue de Cristo nos cobre de todos os pecados. Mas aí ele já não pode mais falar do Pai, ele vai ter que assumir a sua própria culpa, porque o perdão deve ser liberado, a vida deve ser vivida. E aliás, quando a gente fala assim, né? Já que eu citei um caso assim do pai que molestou o filho, né? Nossa, mas como assim liberar perdão? Como pode liberar perdão numa situação como essa? Você não sabe como que pode? Eu te falo. Perdão é uma ordem de Cristo, sabe por quê? Porque o perdão não é um bem que você faça para o próximo. O perdão é um bem que você faz primeiramente para você. Enquanto você vive aprisionado pelo mal que o outro fez, é você quem sofre com isso. Quando você libera perdão para ele, você faz bem para ele, mas primeiramente você faz bem para você mesmo. Porque sai de dentro de você aquele amargor, aquela dor, aquele sofrimento. Obedecer a Cristo é viver bem. Por isso ele manda: perdoe, para você não viver remoendo o pecado de outro. Ele tem que se consertar com Deus e você também.
A justiça de Deus, então, que nós temos em Romanos capítulo 1, versículo 17, visto que a justiça de Deus é a maneira de Deus justificar os pecadores, isto é, justificá-los perante Ele mesmo, sem comprometer seu caráter moral absolutamente puro. Como está escrito, Abacuque, capítulo 2, versículo 4, é onde Paulo tirou o que na sentença dele de Romanos 1,17, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé, o apóstolo Paulo estava replicando Abacuque capítulo 2, versículo 4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Essa passagem indica que a salvação somente pela fé também era claramente ensinada no Antigo Testamento. Por mais que o Antigo Testamento seja geralmente citado para tratar de obras, e muita gente faz essa análise, a lei que tinha que ser cumprida e que quem não cumprisse não poderia ser salvo, quem assim fala não conhece o Deus do Velho Testamento, que é o mesmo Deus do Novo Testamento, o Pai do Senhor Jesus Cristo. A lei, ela simplesmente foi dada para evidenciar o quanto o ser humano estava afastado de Deus, vivendo uma vida autônoma, vivendo uma vida infeliz. Se nós pararmos para pensar que desde que o povo saiu do Egito, e foi depois disso que a lei foi dada, viveu lá quase 400 anos, aprendendo a servir os deuses do Egito, aprendendo a filosofia do Egito, o império mundial da época, e então agora estavam embriagados do Egito, eles estavam totalmente distantes do Deus dos seus antepassados. Então Deus dá a lei para mostrá-lo de que tinham que se arrepender. Dos deuses, de uma vida errada, de tanta coisa que era comum no Egito, mas que para Deus não é comum. Assim como tantas culturas e filosofias hoje são comuns, mas não é comum para Deus. Deus não mudou nunca, Deus não vai mudar nunca. A palavra dele será sempre absoluta, sempre uma regra de conduta de vida. Deus nunca vai mudar. Então a lei, ela evidenciava o pecado, para que então a pessoa pudesse dizer: Deus, eu não vou nunca para o céu. Eu não posso de forma nenhuma cumprir os 10 mandamentos. Então, o recado já foi dado pelo profeta Abacuque. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Abraão não tinha a lei de Moisés e viveu pela fé. O autor aos Hebreus, o apóstolo Paulo aqui em Romanos, assim como nas outras epístolas, vai tratar muito acerca disso. Abraão não tinha a lei, ele é antes da lei e ele vivia pela fé. Então a nossa justificação jamais poderá ser por nós sermos bonzinhos, bons pais, boa mãe, bons amigos, fazermos tudo certo e então chegar diante de Deus. E aí Deus pesar na balança a mão direita e a mão esquerda. A mão direita o bem que fez, a mão esquerda o mal que fez. Então se essa balança pesar mais, ótimo para você. Agora se essa balança aqui do mal pesar mais, ai de você. A religião ensina isso. A você fazer mais bem do que mal. E não fazer mais mal do que bem. Isso não é jamais ensino bíblico. A justificação no Velho e no Novo Testamento é: o justo viverá pela fé em Deus. Hoje eu queria parar por aqui. Nós temos ainda bastante a tratar sobre esse versículo 17. Não vou concluí-lo hoje. Temos mais algum comentário? Pergunta? Só a DS, ele mandou um abraço, me desejou um feliz domingo e falou que é um excelente estudo. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe. Foi muito bom estar junto com vocês, ainda que à distância. De certa forma, eu consigo me sentir unido a vocês quando estamos juntos assim, se comunicando. Ainda que pelo telefone, ainda que pela internet. Mas o corpo de Cristo é isso. Ele pode estar onde estiver, mas estamos unidos pelo mesmo amor, o amor do Pai. Deus te abençoe
e até o nosso próximo estudo, no próximo domingo às 10 horas. E em breve esse vídeo estará no YouTube para que você reveja. E você que assistiu pelo YouTube depois que eu enviei, Deus abençoe a sua vida. E vídeo, mande para outras pessoas, para que essa justiça de Deus não fique esse conhecimento somente conosco, mas possa chegar para que outras pessoas conheçam esse Deus de amor, que quer a reaproximação, que dá o primeiro passo e que envia o seu Filho para salvar todo aquele que crê. Deus abençoe você. Amém.